Graça e paz da parte do nosso Senhor. Nós estaremos nesta semana estudando a lição número 11 da revista Palavra e Vida. Ela tem por tema uma contracultura num mundo perdido. E o texto bíblico base é o texto de Romanos 12. Peço que o irmão já apanhe sua Bíblia ou abra no aplicativo, se o irmão estiver com o celular ou com o tablet em mãos. Mas é importante que o irmão acompanhe esse texto. Nós vamos fazer a leitura de Romanos 12, dos versículos 1 até o versículo 3. Antes de fazermos a leitura, eu quero te convidar a orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor Deus tem todo o tempo cuidado de nós, Deus, em meio, Deus, a essa pandemia, Deus, tem guardado as nossas vidas, Deus tem nos dado orientação, Deus, de como nós devemos viver, de como devemos proceder, Deus. E nós temos entendido, Deus, que é por causa do cuidado do Senhor, Deus, que nós estamos bem, Deus, e que embora tantos cuidados nós estejamos fazendo, Deus, por própria vontade, Deus, ou porque algumas pessoas nos orientam, Deus, nós temos entendido, Deus, que Tu és o Senhor de todas as coisas, Deus. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Deus, continua a orientar as nossas vidas, Deus, a nos dar direcionamento, Deus, para vivermos segundo a Tua vontade, Deus. E confronta, Deus, as nossas vidas, Deus, a estarmos, Deus, mais parecidos com Cristo, Deus, a cada dia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 3, vai dizer assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Na nossa lição, nós temos uma emblemática logo de início, uma contracultura num mundo perdido. E para nós exemplificarmos um pouco o que seria uma contracultura, eu gostaria de comentar sobre uma correnteza. E imagine só o texto de 1 João 5,19, em que diz que nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo está sob o poder do maligno. Então consideremos uma grande correnteza, onde a correnteza é o poder do maligno, a obra do mundo, as vontades mundanas, a conformidade com aquilo que está acontecendo, onde o mundo inteiro é o centro, as pessoas são o centro, a minha vontade, o meu ego é o próprio centro. Imagine uma correnteza em que o mundo precisa estar sendo atraído para dentro da igreja, mas que na verdade o próprio Deus, o próprio sacrifício de Jesus Cristo não é o atrativo principal desta igreja. Mas o atrativo são eventos, são realidades onde se chama a atenção dos jovens, dos adolescentes, com atrativos mundanos. Mas essa não pode ser a nossa preocupação. Estarmos na contracultura de um mundo perdido é porque nós precisamos centralizar Deus em nossas vidas, nós precisamos centralizá-lo em nossas casas e na igreja que é dele mesmo. Nós precisamos nos comprometer em sermos fiéis a Deus, a sua palavra que é imutável, a vocação que ele nos proporcionou e aos valores do reino.
Se simplesmente resolvermos acompanhar o mundo e as suas preocupações, nós desceremos correnteza abaixo, na correnteza do pecado, do mundanismo, da conformidade, e nos acostumaremos a viver com cada vez menos de Deus. O convite, a direção de Paulo em Romanos 12, logo de cara, é que eu e você nós precisamos acordar e sermos leais à vontade de Deus. Nós precisamos nadar contra essa correnteza do mundo, nadar contra o nosso próprio conformismo e levarmos a sério as orientações de Deus para nós. Hoje, muitas são as pessoas que tentam suavizar a mensagem e o poder que há no Evangelho. Buscam tornar o Evangelho motivacional, centralizando as dificuldades do próprio homem. Mas o convite do verso 2 em não se amoldem diz que o Evangelho, a Bíblia toda, não se preocupa em me motivar, em me erguer, em me colocar no centro, em te colocar no centro. A intenção da Bíblia é nos confrontar, a irmos contra o pecado que já está instalado em nós, a ir contra o nosso próprio eu, que a Bíblia já adverte que é enganoso junto ao coração. O objetivo da Bíblia é nos convocar à santidade, a vivermos em Deus, em obediência à sua palavra. Agora nós vamos lidar com o ponto 1 da lição, que ele diz sobre o ponto de partida. O capítulo 11 de Romanos, ele compartilha sobre o Evangelho e os bens que a graça nos proporcionou. Uma vez que nós ainda nem críamos em Deus e recebemos dele misericórdia. O ponto de partida do capítulo 12 faz referência ao que Paulo já vinha explanando em Romanos 11. A insatisfação demonstrada por Paulo logo no início do versículo: eu rogo a vocês, eu suplico a vocês pelas misericórdias de Deus. E aí ele continua: que vocês não se apresentem a ele de qualquer maneira, que vocês não sigam como ainda descrentes, que vocês não sejam crentes acovardados pelo pecado, mas se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Há explícito no texto uma preocupação com que a intenção da minha alma seja estar com Deus e fazer a sua vontade. Isso quer dizer sacrifício vivo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ajustar a nossa conduta todos os dias para conseguirmos apresentar-nos a Deus de forma santa e agradável a Ele. E para que isso ocorra é preciso que nós venhamos a cumprir o que está descrito em Efésios 4, do 23 ao 24. E para que vocês renovem o espírito através da mente e vos revistam de um novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Sendo assim, nós precisamos compreender que Deus espera de nós totalidade. Deus espera que o nosso sacrifício por inteiro, seja físico, mental, emocional, espiritual, seja agradável a Ele, seja santo. Então este é o ponto de partida. Nós cremos em Deus, nós assumimos um compromisso de uma vida santa, de uma vida reta para com Ele. Nós rompemos com o nosso passado, nós rompemos com o pecado. E agora o pecado ele já não tem mais domínio sobre nós. E nós então estamos sendo transformados gradativamente, de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3, versículo 18. Então, como o Novo Testamento vê a igreja? Esse é o ponto 2. Há hoje uma ideia muito errada
de como é uma boa igreja. Tanto são os crentes moldados pela mídia, ou que recebem do mundo uma visão romântica de como é a igreja. Infelizmente são muitos os crentes que amam o mundo e que amam a realidade que ele vem exibindo. Amam as coisas do mundo e acham que a igreja talvez precisa ser mais moderna, se adequando a algumas pequenas associações que talvez para eles pensem assim, olha, coisas que não tem nada a ver. E aí que a igreja deve fazer algumas pequenas associações com o mundo, ou até algumas associações de sobremaneira afrontosas a Deus. Avaliam a igreja pela mídia que ela exibe, ou pelo volume das entradas financeiras, pela arquitetura das suas obras, ou até mesmo pelo nível de classe social das pessoas que estão inseridas nessa igreja. Mas nós precisamos voltar às Escrituras e considerarmos que nós não podemos amar o mundo e nem o que o mundo apresenta, nem a sua mídia, ou quaisquer das coisas que há nele. Nós amarmos o passado ou o pecado, aquilo que nós fazíamos antes de nos comprometermos com Deus, é totalmente errado. 1 João 2, versículo 15 vai dizer assim, não amem o mundo e nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, para sermos igreja, nós precisamos que, tanto ao olharmos de fora para dentro, quanto de dentro para fora, nossa preocupação seja, quanto de Cristo essa igreja mostra ao mundo? Essa é a verdade de Filipenses 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Imagina só esses astros resplandecendo, mostrando ao mundo filhos de Deus inculpáveis. Pessoas cristãos, irrepreensíveis, sinceros, que têm um objetivo real de agradar a Deus e fazer a vontade dele. Então a avaliação que nós precisamos fazer de igreja é quanto nós mostramos de Cristo ao mundo. E esta é uma avaliação que deve ocorrer primeiro dentro de mim e de você. Quanto eu mostro de Cristo ao mundo? Para só depois então olharmos para dentro da instituição. A W. Tozer, no seu livro A Vida Crucificada, ele diz assim, se eu me parecer mais com Cristo a cada manhã, a minha igreja irá romper. Nós precisamos resgatar a nossa identidade como igreja bíblica, e pensarmos que nós precisamos a cada dia renovar o nosso compromisso com Deus e com a santidade, renovar o nosso compromisso de fidelidade com a palavra, para que nós possamos romper como igreja instituição, como igreja batista memorial, como a igreja do Senhor na face da terra. A igreja também precisa resgatar a identidade do que está lá em Colossenses 1, do 10 ao 12. Está escrito assim, e isso para que vocês vivam de maneira digna ao Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Isso é ser igreja.
Nós seguimos então para o terceiro ponto. A santidade, ela é moral, ela não é mais litúrgica. No judaísmo, a santidade era litúrgica, ela se expressava por ritos. Mesmo que alguém errasse, era possível oferecer sacrifícios de expiação. Mas hoje a santidade ela é moral. A santidade ela trata de conduta. Ela não se trata da postura que eu assumo no culto, mas ela se trata de eu deixar o meu caráter ser forjado por Deus. Paulo ele faz nos seus textos um conjunto dizendo: antes vocês eram assim, agora vocês são assim, antes éreis, agora sois. Nós vamos pegar um exemplo de Efésios, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: antes éreis trevas, e agora sois luz, portanto, andai como filhos da luz. Então a santidade ela se trata de não mais nos associarmos com quaisquer das coisas que demonstravam anteriormente que nós estávamos ou que nós estamos no controle das nossas próprias vidas, mas de deixarmos que Deus controle as nossas vidas por inteiro. Trata-se de que no momento da nossa conversão houve um divisor de águas. O meu destino, que antes era o inferno, se tornou o céu. E como que eu posso ir para um novo lugar se eu continuo no mesmo meio de transporte? Imagine só que você e eu dizemos que fomos convertidos, que nós assumimos um compromisso com Deus e que agora nós não vamos mais para o inferno, vamos para o céu. Mas nós estamos ainda no mesmo ônibus. Imagina o céu como um local que tem total diferença da direção do inferno. Então é possível, é preciso, não é possível, é preciso que eu e você mudemos o rumo das nossas vidas. E é disso que a santidade se trata. O destino que hoje eu tenho é um novo destino. Então eu preciso de um novo comportamento, eu preciso me transportar de uma nova forma, eu preciso me tratar como um filho de luz. O comportamento do mundo ele não é sadio, embora nós até possamos nos acostumar por conta de todo o bombardeio da mídia em cima de todos nós. A gente pode se acostumar com adultério, com a mentira, com o roubo, com o homossexualismo, mas nós não podemos deixar que isso fique entranhado em nós. São pecados. Nós precisamos desatar qualquer laço que ainda podemos ter que nos prenda ao pecado. Santidade ela se trata de eu e você não estarmos mais presos àquilo que Deus não deseja que sejamos. No ponto 4, vai dizer que a santidade ela é relacional e não é mística. A igreja ela é um local em que o solitário vive em família. Nós somos agrupados como igreja local para exercitarmos a nossa fé e para sermos aperfeiçoados e aperfeiçoadores uns dos outros, para nós crescermos juntos. A igreja é um local onde se aprende a santidade nos relacionamentos. Nós aprendemos como igreja sobre a bondade uns com os outros no ato de conviver, como diz Efésios 4, versículo 32. Nós também aprendemos como igreja sobre como nós abandonarmos os nossos próprios interesses por causa do amor ao próximo, como diz em 1 Coríntios 13, versículo 5. Também aprendemos a preocupar-nos e a envolver-nos com nossos irmãos, como diz 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 até o 6. Então, santidade, como sendo santidade relacional, é nós deixarmos que Deus nos molde, segundo a própria vontade dEle, para o seu próprio propósito,
não me tornando solitário, mas me fortalecendo junto ao meu próximo e me deixando também ser fortalecido por ele. Então que Deus nos ensine a cada dia, segundo a sua própria vontade, para que possamos crescer no reino, sendo moldados por Deus todos os dias. Nós vamos orar. Se você puder, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus, por tudo, Deus, que o Senhor tem nos ensinado, Deus. E te pedimos, Deus, agora em nome de Jesus, Deus, que o Senhor complete, Deus, em nossos corações, Deus, qualquer direção, Deus, qualquer necessidade, Deus, de aprendizado, Deus. E muda, Deus, tudo que precisa ser mudado dentro de nós, Deus. Nos convence, Deus, e nos confronta, Deus, a irmos contra a nossa natureza humana, Deus. E sermos a cada dia, Deus, filhos mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.